Amém, amados? Voltemos à segunda aula, a sexta, lição 6. Vamos lá, padrão divino para os pais. Vamos ler Gênesis 43, versículos 8 a 9, todos juntos? Então, disse Judá e Israel seu pai, envie José comigo, eu serei fiel por ele, da minha mão ficará. Se eu o puser e não o puser perante a tua face, serei eu de primo para contigo para sempre. Bom, essas palavras foram de Judá, ao tentar persuadir o pai Jacó a mandar Benjamim com ele ao Egito. Reconhecendo a sua responsabilidade para com a criança, Judá propôs-se a qualquer sacrifício para trazê-lo de volta em segurança para o seu pai. Os pais, oxalá pudessem entender, como Judá, o que significa ser responsável por uma criança. Quantas vezes nossos filhos correm o risco de serem presos pelo príncipe deste mundo, né? Sem a esperança de um dia chegar à casa do pai. Quantos perigos estão enfrentando nesse mundo e estarão a nossos filhos preparados para resisti-los? Ou estaremos nós descuidando de conduzi-los a uma experiência pessoal de salvação em Jesus Cristo? Então devemos agir. Imploremos junto ao trono da graça até que o nosso propósito, eu serei responsável por ele, alcance o coração de Deus. Somente com a ajuda do Todo-Poderoso é que os pais podem conduzir seus filhos no caminho que devem andar até o dia de devolvê-los a Deus. Vamos falar sobre a importância dos pais, a responsabilidade de amar os filhos, a responsabilidade de nutrir os filhos, os pais como exemplo para os filhos, também o propósito da disciplina no lar e o desenvolvimento pleno. Vamos lá. A importância dos pais. O que é a família? A família é a base da civilização humana e, portanto, a base da sociedade cristã. E as dificuldades que encontramos nos últimos tempos? Vivemos uma época em que a família enfrenta forças malignas, maléficas, desintegradoras, com o fim de destruí-la em âmbito socioeconômico e espiritual. As influências da civilização contemporânea dificultam em muitos sentidos a tarefa dos pais na criação dos filhos. No passado, os pais controlavam em grande parte a influência dentro do lar. Hoje, a influência dos meios de comunicação de massa sobrepuja a influência paterna. Evidentemente, algumas dessas influências são boas, porém a maioria é negativa e nada tem a ver com aquilo que Deus determinou que fosse seguido dentro do lar. Portanto, torna-se cada vez mais imprescindível o papel decisivo que deve ser cumprido pelos pais na criação dos filhos. Uma das coisas que o pai tem que fazer: preparar os filhos para a vida. Apesar da campanha desenfreada, desencadeada pelas forças das trevas, no sentido de que fazer os pais coisa do passado, as Sagradas Escrituras e a própria história da humanidade provam que os pais não são só os primeiros, mas também os melhores mestres para os seus filhos que eles podem ter. É no lar que a criança se prepara para enfrentar o mundo. Quando a criança vem de um lar cristão, eles vão te mostrar preparados para a vida em sociedade. Porém, se provém de um lar não cristão, dificilmente estarão preparados a concorrerem para o bem do mundo em que vivem. Deus poderia ter escolhido outra maneira de trazer crianças ao mundo, poderia ter criado a criança de forma a amadurecer, desenvolver-se em poucas semanas, como se dá com alguns animais e aves, mas ele preferiu que seu desenvolvimento fosse gradativo dentro de um tempo mais prolongado, dando assim oportunidade para o desenvolvimento de sua personalidade espiritual e corpo no ambiente do lar onde nasceu. E desse modo, os pais
foram concedidos aos pais, Deus concedeu aos filhos para sustentá-los, guiá-los e orientá-los. Então o Senhor dá paz a filhos para que sejam amados e disciplinados. Deveres esses que andam de mão dadas. Amor sem disciplina é puro sentimentalismo. Isso é, se você diz que ama, mas não disciplina, é puro sentimento. Disciplina sem amor é tirania. Então veja que a importância do amor. Quem ama, disciplina. E quem ama não é tirano, não age com tirania, com rudeza, com violência. Aqueles que se preparam para o casamento e que se tornarão pais devem conscientizar-se de que são responsáveis diante de Deus por se manterem saudáveis física e mentalmente, a fim de poderem gerar filhos igualmente saudáveis. A futura mãe cabe o cuidado pré-natal. Uma vez nascidos os filhos, cabe aos pais o zelo pelo seu sustento físico, na formação social e espiritual. Assim como Jesus, ele crescia na sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Deus espera que os filhos também cresçam, ainda que essa responsabilidade dos pais seja algo indiscutível. É bom lembrar que eles contam com o auxílio do Senhor Jesus na consecução desses planos, envolvendo naturalmente o bem-estar de seus filhos, e para isso ele espera que os pais busquem a sua ajuda, pois o que os filhos são herança do Senhor. Então Deus faz dos pais mordomos seus, isso é, quando a gente apresenta nossos filhos a Deus na igreja, você está entregando ele a Deus, certo? Deus podia levar ele, mas Deus fala, ok, isso é meu, agora cuida para mim. Então uma das coisas que você tem que pensar é que o seu filho está sendo cuidado para Deus. Ok? Que é a herança do Senhor. O que é a herança do Senhor? Muita gente pensa que Deus me deu como herança, meu filho. Não, a herança é do Senhor. É invertido aí. Não é? Entendeu isso aí? Por quê? Se dedicou essa criança ao Senhor, não dedicou? Então agora Deus fala, ok, é meu, hein? Você me entregou. Agora cuida para mim. É por isso que a gente fala, você promete criar essa criança nos caminhos do Senhor, alimentando, protegendo, guardando, instruindo, disciplinando. Sim. Então é isso. É porque é do Senhor. É herança do Senhor. Deus faz dos pais mordomos e quando lhes confia os filhos, e assim sendo é indispensável que os pais vivam de forma tal que seus filhos não se desiludam das coisas espirituais, antes sejam levados a conhecer a vontade do Todo-Poderoso e a andar de acordo com ela. E nisso está o grande privilégio da paternidade. A responsabilidade também de amar os filhos. Então, desde o princípio desse livro, destaca-se o fato de que Deus dá filhos a pais como um empréstimo sagrado. Por essa razão, sob todo o cuidado que lhe cabe dispensar aos filhos está o amor. Que o amor sem reservas. O que é isso? Então, o amor dos pais pelo filho deve ser de início desde o momento em que é confirmada a gravidez. É considerável o benefício, o efeito desse amor. Tanto nos pais, quanto na criança que vai nascer. E é bíblico o princípio de que o pequenino tem o direito de ser desejado e bem recebido, como bênção advinda da parte do Senhor, porque ele diz, eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O bebê precisa de amor dos pais para que possa ter saúde, desenvolver-se normalmente. Há amor expresso por afagos, tanto quanto por cuidados, sendo uma criaturinha controlada pelos sentidos. O bebê é completamente dependente dos pais. As funções do seu corpo são pontuais e reveladoras, de modo que a mãe pode perceber o ritmo de regularidade de suas necessidades fisiológicas. Ele chora quando está faminto ou quando não está confortável, que é assustado, com fraldas molhadas, etc. Essa regularidade de hábitos é importante para o bebê recém-nascido e cria nele um senso de segurança quando atendido pela mãe. E conta-se que Susanna Wesley,
mãe do famoso evangelista John Wesley, avivalista, escritor e fundador do metodismo, passava 1 hora por semana a sós com cada um dos seus 19 filhos. Diríamos que o fator-chave para a expressão do amor dos pais pelos filhos está no tempo em que dedicam. E esta é uma forma de expressão de amor para o qual não se faz necessário gastar dinheiro e nem elaborar planos demasiadamente minuciosos. Todavia, não conseguiremos demonstrar o amor aos nossos filhos se não os amarmos de fato. Hoje em dia se aprendeu muito a substituir esse tempo, a distrair a criança com alguma coisa. Antigamente era a televisão, agora é o celular. É o babá das crianças hoje, de muitas crianças, é o celular. E acaba tornando a criança vulnerável, tanto psiquicamente, como espiritualmente e fisicamente. Socialmente, porque ela vai aprender coisas que não devia aprender, não aprenderia fora de casa. Socialmente. Fisicamente, porque vai fazer mal para o cérebro dela. As ondas que emitidas pelo celular vão penetrar mais facilmente no cérebro da criança, pois os ossos são mais finos e mais porosos. Então, aquelas radiações atingem mais facilmente. E espiritualmente, a criança perde o sentido do amor a Deus, respeito aos pais, porque ela vai aprender ali coisas que são diabólicas. Até os desenhos hoje, muitas mães assustadas vêm a público nos vídeos do YouTube mostrar certos desenhos que as crianças veem, que elas foram assistir juntas e ficarem impressionadas com violência, com erotismo que esses desenhos têm para uma criança desde a idade tenra. Então isso significa que o mal, e é que eles dizem lá fora, né? Nós vamos atrás dos seus filhos. E nós entregamos para eles a ferramenta que eles vão usar para pegar nossos filhos, que é a tecnologia. Tem crianças hoje que não vivem mais sem celular. Crianças, bebês, que não podem ficar sem celular, que ficam agitadas, nervosas. E é impressionante isso. Tratar as crianças com cortesia, controlar o tom da voz quando falamos com elas, são maneiras de demonstrar o amor. Momento de comunhão com o filho, carícia, passar por ele, ou passeio no campo, uma tarde pescando junto, um hino, um corinho em torno da mesa, uma oração que tudo corra bem no seu novo dia da escola, deixar o jornal de lado e prestar atenção nele, passar a mão por seus cabelos, enxugar uma lágrima, dar uma bênção na hora de dormir, são gestos fundamentais de importância e fácil de ser conduzido. Então, provamos o nosso amor então aos nossos filhos quando deliberadamente assumimos toda a responsabilidade por eles, e por isso o nosso amor leva-nos a sacrificar-nos o nosso conforto em prol do seu bem-estar. Você já percebeu que quando uma mulher fica grávida, a maioria delas já não pensa mais em roupa para ela, em sapato para ela, nada. Tudo que ela vai nas lojas desde criança para ficar olhando ou a saia ser feminina, ou a roupinha, os sapatinhos, né? Porque aquilo ali é que toma toda a atenção agora do casal, né? Então ela esquece dela, o pai esquece dele e tudo vai correr em prol da criança que está para surgir. Então, a gente tem a responsabilidade de alcançar nossos filhos também no ideal cristão, que demonstrado pelo apóstolo Paulo em Efésios 5:2, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro. Então, quando a gente faz isso com nossos filhos, a gente está fazendo o que Jesus fez. Os pais devem ter o cuidado de não mostrar predileção por um filho,
isso não destaca, isso é, não destacar amor para um em detrimento ao outro. Pode criar ciúme, rivalidade entre os irmãos, acarretando. A prudência, o que ela manda? A prudência manda que os pais cristãos hajam como respondeu uma mãe indagada sobre qual dos seus filhos ela amava mais. Ao mais novo até que cresça, ao enfermo até que sare e ao que viaja até que volte. Essa é a resposta que a mãe deu. Qual o filho que você ama mais? Ao mais novo até que cresça, ao enfermo até que sare e ao que viaja até que volte. Uma menininha, ela trouxe para a mãe dela uma boneca quebrada, a cabeça fora, irremediavelmente danificada. Com soluços brandos a princípio, apontava para a querida boneca e pedia que a mãe consertasse. Quando a mãe começou a explicar que era impossível, o desconsolo da filha aumentou e o seu desengano quanto à infalibilidade materna teve início, soluços e desespero. Mas então a mãe agiu com sensibilidade curativa. Um beijo, uma carícia, uma soneca nos braços, enquanto a boneca foi substituída por outro brinquedo. O sábio carinho dos pais ajuda os filhos a superar os maiores desapontamentos. O que desaponta a gente? O que desaponta uma criança? Muitas vezes, a criança valoriza certas coisas que nós, adultos, já não valorizamos. Eu me lembro quando meu filho mais velho, no aniversário dele, ele ganhou um Pluto, né? Aquele cachorro, a caixa desse tamanho, aquela caixa bonita, decorada. Ele abriu a caixa, tirou o cachorro, jogou para lá e pegou a caixa e foi brincar. Assim, todo mundo ficou impressionado, mas era o que, naquele momento, para ele, o mais importante era aquela caixa de brinquedo. E a gente deixou. Porque depois ele, com o tempo, foi entendendo. Mas às vezes a gente quer que a criança pense igual a nós, um pensamento lógico, né? E criança não tem lógica, a lógica dele é não ter lógica, ela faz por instinto. Né? Depois, quando vai crescendo, vai sabendo. O sábio carinho, então, faz isso com os filhos, né, mano? No final de tudo, o carinho dos pais é a melhor lembrança que o filho pode ter. E a responsabilidade também de nutrir os filhos. Né? O que está escrito em Efésios 6,4? Então, essa nutrir, alimentar espiritualmente. Né? Então, significa que alimentar, significa, o sinônimo é avigorar, fortificar, a fim de dar melhor ênfase ao estudo desse texto. Vamos lá. Assim como, assim, pois, nutrir espiritualmente os filhos é conduzi-los a um crescimento gradual e sucessivo quanto aos seus ideais, lealdades, convicções espirituais e consciência da presença de Deus em suas vidas. Mais do que fazer a criança decorar um salmo inteiro ou um louvor inteiro, o mais importante é o dar pouca coisa, mas que aquilo ela entenda o que significa. Que tem crianças e até adultos que decoram salmos, hinos e todas as coisas, mas não sabem o significado. Então fica só apenas uma coisa externa. Mas a palavra de Deus, ela é para vir pela mente e cair no coração. Então, na verdade, uma vida espiritualmente nutrida é que habilita a criança a experimentar esse relacionamento perpétuo com o Criador, não é verdade? Então, esse relacionamento, se a gente manter, o adulto de amanhã será essa criança que vai aprendeu desde criança. Né? Paulo falou para Timóteo, né, que ele foi instruído pela avó e pela mãe. Né? E por isso que Paulo dizia que como você foi instruído, põe isso em prática. Né? É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Criar filhos do caminho do Senhor e nutri-los com o alimento da dispensa de Deus é
É uma tarefa difícil que demanda muita sabedoria, paciência, tato, persistência e, sobretudo, constante comunhão dos pais com o Senhor. Então, por exemplo, se eu vou ensinar o meu filho a decorar um versículo bíblico, eu tenho que, assim que ele aprende, aí você perguntar, sabe o que significa isso? Ele vai saber, claro que não vai saber. Aí você vai, então, isso aqui significa isso, isso, isso. Aí ele vai começar a entender o que ele decorou ou o que ele visualizou. E aí ele vai querer aquilo para ele. Como eu falei para os irmãos ali atrás hoje, tem 3 leis do aprendizado, né? Leis do ensino, que é observação, interpretação e aplicação. Na observação você toma contato, né? Você está tomando contato aqui com essas lições pela primeira vez. Aí você vai interpretar isso, você vai entender. Porque se você só ver, mas não entender, não valeu nada. Como é que você vai aplicar na sua vida uma coisa que você nem entendeu o que é? Verdade, não é? E depois que você entendeu, aí sim, aí você vai aplicar aquilo. Aí sim o aprendizado foi completo. Tem muitas vezes que a gente aprende, até eu entendo, mas não consigo fazer, não consigo viver. Lembra que Paulo falou? Um crente incompleto é o crente do capítulo 7 de Romanos. O que Paulo dizia? Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer. Porque ele aprendeu o que é o bem. Ele sabe, ele tomou contato com a lei, aprendeu a lei, mas na hora de aplicar, o que acontecia? Não consigo. Mas o mal que eu não quero, que eu sei que é errado, quando eu vejo, já fiz. Então esse é um crente que não teve o aprendizado completo. Aí você chega no capítulo 8, aí sim, aí o aprendizado está completo. Graças a Deus por Jesus Cristo, no capítulo 7, no 8, agora não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque essa lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela me livrou da lei do pecado e da morte. Então, é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Agora, uma vez compreendido o alto valor que nutrimos espiritualmente em nossos filhos, vamos considerar as seguintes questões. Por que instruir os filhos? O Criador deu à criança a capacidade de conhecer e fazer, e essas duas faculdades da criatura humana são inseparáveis. Portanto, cabe aos pais contribuir para o desenvolvimento dos elementos sensitivos e impressionistas da natureza emocional dos seus filhos. A educação, ela providencia o conhecimento, enquanto que o treinamento dirige o emprego do conhecimento no fazer. Isso você vê. A educação traz o conhecimento, quer dizer, a interpretação. Conhecimento é entender aquilo que viu. Observação, viu. Interpretação, entendeu? Agora, o treinamento é a prática. Okay? Na fábrica onde vocês vão trabalhar, muitos têm uma aula, quando chega o primeiro dia na firma, uma aula de quê? Explicando o que ele vai fazer, como fazer. E é assim que você observa aquilo, entende aquilo, agora vai para a prática, vai fazer a peça. Então, é essas leis. Você não pode dizer que já sabe sem antes ter contato com aquilo. Criar os filhos, demonstrando no Senhor, a demonstração do Senhor, isso é criar um filho aconselhando com as coisas de Deus. Então, e como instruir os filhos? Instruir é comunicar conhecimento, tanto secular como o conhecimento religioso, enquanto treinar visa esse desenvolvimento das faculdades humanas. Assim sendo, o treinamento ajuda a criança a fazer aquilo que ela foi instruída. Viu a lei aí? Interpretação, entender, conhecer, praticar. Então, quando a instrução religiosa, o que Deus espera dos pais é que pontem aos filhos o caminho da salvação. Então, a primeira coisa é falar para os nossos filhos
o caminho da salvação. Sábios são os pais que conduzem os seus filhos pelos retos caminhos do Senhor, sem usarem força ou violência, e que conseguem que os filhos vejam com respeito com seus guias espirituais e lhes sigam os conselhos para tornarem crentes fiéis. Teve um irmão que ele criou a filha dele na igreja, e ela participava, e ele, todo lugar que ele ia, todo culto, ele levava essa filha, mas eu não sei como era em casa. E ela fazia tudo que se fazia na igreja, cantava com os jovens, fazia todo aquele trabalho, participava de retiros, participava de festas, de tudo, e cresceu na igreja. Mas quando ela completou 18 anos, ela saiu da igreja e disse: não vou mais à igreja. Eu falei: por quê? Vocês sempre me obrigaram a ir para a igreja, mas eu nunca gostei. Então, significa o quê? Que em casa faltou a instrução. A igreja não é o lugar onde a criança aprende a servir a Deus. A igreja é um complemento do que em casa a criança já ouviu falar de Deus. E é por isso que muitas vezes os pais cobram a igreja para educar os filhos, quando na verdade, diante de Deus, a educação dos filhos cabe aos pais. A igreja é um complemento, a igreja é o lugar onde ela vai realmente entender aquilo que ela aprendeu em casa, ela vai ver como se pratica. Aqui em Lucas nós encontramos o versículo onde fala sobre Jesus, e dizia que ele crescia, Jesus, em sabedoria, estatura e em graça. Então, o lar que Jesus foi criado era um lar humilde, ok? O chefe da família era um simples carpinteiro. Entretanto, é fácil a gente perceber que Jesus, assentado ali aos pés da sua mãe, ouvindo a história de Abraão, de Moisés, de Davi, dos profetas, e ainda criança, Jesus aprendeu a amar a instrução. Além de sua tendência especial, sem dúvida ele foi favorecido pelo ambiente do lar. E esses fatores contribuíram para que ele crescesse em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, bendito é o lar que constrói caracteres valiosos do bem, da pátria, da causa de Deus, para a causa de Deus, através da leitura e o ensino da palavra de Deus, de bons livros e do contato com pessoas piedosas. Enquanto o barro está mole, o oleiro faz dele o vaso que desejar. Agora, quando o barro endurece, se o oleiro quiser moldá-lo, inevitavelmente ele vai se quebrar. Então, assim é a criança. Nunca é demasiadamente cedo para ensinar o bem, mas se não for ensinada a tempo, poderá chegar o dia em que será tarde demais para ensinar qualquer coisa útil. Por isso que a Bíblia mostra que nós devemos, e aqui está, os pais como exemplo para os filhos. O que diz Romanos 2, 21? O que é ensinar aos outros e não ensinar a si mesmo? É a pessoa que fala e não vive o que fala. Então, o exemplo fala muito mais forte do que a fala. Tem até uma frase que se usa dizendo, quando a pessoa que não vive o que ela fala, e quando ela fala, as pessoas dizem: o que você faz, fala tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. Quer dizer, o teu exemplo é mais importante do que tuas palavras. Agora, se as pessoas ouvirem as palavras e ver o teu exemplo, elas vão facilmente aceitar esse ensino. Então, o bom senso manda que só se ensine aquilo que se vive. Ok? Então, qual é o poder do exemplo?
Uma das primeiras leis a serem seguidas na instrução dos filhos é que os pais demonstrem pela própria vida os frutos que desejam ver produzidos pelos filhos. Os pais devem ter em mente que a instrução depende muito mais de exemplo que de preceito. Então, o que vivem os fatos vale muito mais do que o que apenas apontam. Então, a Bíblia dizer para o nosso filho, não é dizer vai, mas é dizer para ele vem, quer dizer, ir junto, ok? Aqui em Deuteronômio, a Bíblia adverte, principalmente aqui o último versículo, ele fala: a vida do pai deve girar em torno da palavra que hoje te ordeno, que Deus fala, e consequentemente serão sempre lembradas para ensiná-las a teus filhos, como assentar em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Quer dizer, em todo o tempo, a instrução da palavra deveria estar na nossa mente e ensinar para os nossos filhos. E feliz é o pai que sente a vontade para, com a autoridade que Deus lhe conferiu, ensinar os filhos. E é-lhes assegurado o respeito dos filhos e a sua disposição de seguirem conselhos paternos. Os filhos podem ver neles um caráter firme, justo, acompanhado de carinho, vivendo um relacionamento nesses moldes. Pais e filhos concorrem para a unidade do lar e para que o nome de Deus seja glorificado. Agora tem a semeadura e tem a colheita. Vamos ver Provérbios 20, versículo 7, que diz: então os pais eles têm que ensinar aos filhos o quê? A honestidade como um valor supremo. Todavia, se o filho atender o telefonema indesejável e ouvir de seus pais, diga que não estamos em casa. Estará aprendendo que ser honesto é algo muito relativo. Isso é que a honestidade depende da opinião, do momento e da conveniência. Então é interessante isso, que até a missionária Nieta estava lembrando hoje, que o meu irmão, ele é casado e ele tinha um papagaio. E o papagaio ficava ali perto deles. E meu irmão, quando ele não queria trabalhar, e as pessoas iam buscar, pedir para ele ir, chamar ele para trabalhar, ele falava para a esposa, fala que o dia não está. Aí a minha cunhada falava, o dia não está. Aí ele ia embora. Aí foi assim, e o papagaio... Aí um dia meu irmão estava precisando trabalhar, porque meu irmão era assim, ele era tranquilão. Meu irmão mais velho, tranquilão. Tinha dinheiro, tinha comida em casa, não precisa trabalhar. Mas está faltando comida. Então eu vou trabalhar. Aí ele pegava as empreitadas dele. Aí um dia ele estava precisando, estava na situação, e combinou com a pessoa veio chamar ele. E quando a pessoa chamava, eu disse, olha, o Dinho está aí. Aí o papagaio, o Dinho não está. Eu foi embora. Aí ele ouviu, correu lá e falou assim, eu estou aqui sim, eu estou aqui, eu não saí de casa. Aí correu atrás do homem e falou assim, você não veio procurar? Eu falei assim, não, eu fui lá te procurar, o papagaio, não, disseram que você não estava. Assim, rapaz, foi o papagaio que falou, o papagaio aprendeu a mentir com ele e com a minha cunhada. E ele perdeu o trabalho por causa do papagaio, aprendeu a mentir. O dia não está. O pessoal ia embora. Daquele dia em diante eles tinham que vigiar. Porque assim que a pessoa chamava ele, o papagaio já respondia na frente de todo mundo. O dia não estava. Então, às vezes a gente mente para as crianças vão repetir também as mentiras, igual o papagaio. Eles aprendem. Filhinho, não deixe de brigar, ordenou a mãe, ao ouvir vozes exaltadas saindo do quarto. Nós não estamos brigando, esclareceu Luísa, estamos brincando de papai e mamãe. Então teriam aquelas crianças tirado a ideia de que brincar de papai e mãe significa viver em discussão. Muitos pais descuidados
esquece de que estão sendo vistos pelos seus filhos, que os tem como exemplo. Um exemplo dado, tanto em palavras quanto em atitudes. Então, desse modo, vai trazer sérias consequências para os filhos. A criança está sempre aprendendo, né, irmãos? Sempre. Bom, até a gente, né, aprende até hoje, né? Imagina as crianças. A cada momento eles recebem impressões que vão influenciar os hábitos deles. Comportamento, atitude, fé e até personalidade. Muito do que aprendem vem da observação das ações dos adultos, principalmente dos pais. Por nascer com uma natureza pecaminosa, a criança imita mais facilmente o mal do que o bem. Portanto, os pais devem dar o bom exemplo aos filhos para que eles não venham a se escandalizar. Então, se a conduta do pai não for verdadeiramente cristã, eles serão responsáveis diretos pelo afastamento dos seus filhos do caminho do Senhor, quando deveriam ganhá-los para Cristo. A primeira igreja de uma família é a sua família, seus filhos. O propósito da disciplina no lar. Os pais têm a responsabilidade vital de disciplinar os seus filhos, contribuindo para que cresçam em harmonia com a vontade de respeito para com os homens. Por que disciplinar, amados? O próprio Deus disciplina seus filhos. E dele procede a autêntica autoridade. E ele diz o quê? Que ele disciplina e repreende a todos quanto ele ama. Então, se Deus faz assim, e nós? E como ele diz aqui, todo pai salvo, discípulo de Jesus, conta com a autoridade e a bênção de Deus que o torna apto para cumprir a ordem divina de criar os filhos no temor do Senhor. O que ele diz aqui? Amarás, pois, o teu Deus guardará as suas ordenanças e os seus estatutos, e os seus juízos, os seus mandamentos, todos os dias. Então veja bem, isso já é, se guardar os mandamentos de Jesus, obedecer a palavra de Deus, amados, automaticamente nossos filhos vão ter bons exemplos. Na instrução, né? Instrução é para moldar, fortalecer, aperfeiçoar o caráter. Correção é corrigir por meio de castigo, com amor e propósito. Para muitos, apenas o primeiro aspecto é aceitável, né? Amor. Aí, quando eu não bato no meu filho, eu não repreendo, porque eu amo ele. Não, amar é disciplinar. Amar não é frouxidão. O amor frouxo cria monstros, né? O Senhor corrige e ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, na verdade, o que diz Hebreus 12:11 aí? O filho, e ninguém vai gostar. Até os pais mesmo, quando batem, muitos pais batem na criança, disciplina, depois chora junto, né? Que doeu, mas é necessário. O que vamos ler? O Senhor corrige Por amor e com amor, e então vem o resultado. E na verdade, toda correção ao presente não merece ser de novo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos desitados. isso, é isso mesmo. Então, disciplinar o filho não é maltratar os filhos, nem violentá-los, violência, né, na hora de bater, na hora de disciplinar, até com palavras. Tem palavras que doem mais do que uma chinelada, irmãos. Dependendo de como você fala, você consegue atingir ali a criança com a palavra mais forte do que com um ato de moderação. Uma das coisas também que sempre se fala, por que a Bíblia fala, não negue o seu filho à vara? Né? Sabe por quê? Os pais nunca deveriam bater com as mãos. Pois para os filhos, a mão é que acaricia, é que protege, é que, sabe, ajuda. E quando você bate com a mão, e não com a vara ou um chinelo, ele vai ficar com raiva de quem? Ele vai ficar decepcionado, porque aquela mesma mão que acariciou,
aquela mesma mão que protegeu, que segurou, que trabalhou para alimentá-lo, é a mão também que bate, que fere. Então, muitas pessoas têm ainda o hábito de bater na cabeça, né? Pô, aqueles tapas assim, ó. Então a criança olha, eu me lembro da raiva que eu tinha da cinta, do fio de ferro, da vassoura. Eu queria uma hora quebrar aquilo. Eu não via a hora daquilo sumir dali. Eu nunca olhei para os meus pais. Eu olhava para a ferramenta que eles usavam. Eu tinha raiva daquilo. Agora nós temos pais que usam a palmada, né? Chama palmada. E na verdade a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina a usar sempre alguma coisa para repreendê-los, né? Para discipliná-los, não para feri-los gravemente, mas para disciplina, ok? Que depende da força que a gente usa, já é violência, né? E qual o propósito da disciplina? É desenvolver o senso de respeito à autoridade. O B aí, qual que é? Estabelecer o quê? Prática de obediência. O C? E depois corrigir os maus hábitos, né? Então, se a criança viver assim, é melhor prevenir do que remediar. Muitos pais, eles, por falta de tempo de estar com a criança, eles mesmos falam. E tem uma certa lógica nisso. Fica o dia inteiro fora de casa. Quando eu chego, a criança apronta alguma coisa, eu vou bater nela, eu vou... o tempo que eu tenho com ela é um tempo de qualidade. E aí fica difícil isso, porque se a mulher pudesse ficar em casa para cuidar dos filhos, não evitaria esse problema, que ela já corrigiria no momento que aconteceu, né? E teria um tempo maior para estar acariciando, para estar falando com a criança com amor. Provérbios 23, 13 e 14, aí. Lê para nós, por favor, vamos ler? Não retire, todo mundo, por favor, vamos ler. Eu quero ouvir a voz para ficar gravado aí também. Não retire da disciplina da criança, pois se a justificar com a vara, ninguém se moverá. Tu não tirarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Não está vendo aqui, ó? Então é bíblico. Só que hoje tem leis, né, que o Estado cria, que você não pode. Isso começou lá na América. A criança já era instruída pelos professores. Se seu pai te bater, sua mãe te bater, conta para nós que a gente vai tomar providência. Então as crianças chegavam em casa e enfrentam os pais. Se você me bater, eu vou falar por lá, chama principal. Vou falar para o principal, que é o diretor da escola. E o diretor da escola já vai mandar o conselho tutelar. O conselho tutelar pode tirar a criança dos pais. E foi isso que o brasileiro usou como argumento para o filho. O filho ameaçou os pais brasileiros, lá na América. Veio na escola, o pai foi corrigir a criança falou assim, se eu me bater, eu vou no principal e eu vou denunciar o senhor para ele. E ele falou assim, tudo bem, você vai. Só que tem uma coisa, eles vêm aqui, vão pegar você, vão levar você para um lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece, os seus brinquedos não vai levar, e você vai ficar lá, não sei por quanto tempo, e você não vai ter nada daquele casa, nem a gente vai te ver, nem sua mãe, nem nós, nem seus irmãos. Você quer isso? Então pode chamar o principal. Aí a criança dá uma murchada. Opa, que é isso mesmo. Você leva a criança e a criança perde todo o contato. Agora, tem pais que vão tolerando o comportamento da criança por muito tempo. Tem esse negócio de contagem, né? Tem os que contam 10 vezes até 3, por exemplo. 1. Vou contar até 3. 1. A criança fica olhando. 2. A criança não faz. 2,5. Aí vai protelando. Então, o mais certo é colocar o limite. E quando a criança passar desse limite, já vem a punição. Que aí a criança da próxima vai dizer, né? Opa, se eu passar o limite, eu não vou ter chance.
E aí ele vai aprendendo. Então, na verdade, o filho não merece punição ou surras assim de deixar ele marcado, mas correção. Aquela correção de que, o meu filho mais velho mesmo, ele tem uma filha. E ele, como teve filho, mas ele foi o primeiro filho e foi o último a casar. Foi ter uma filha com 40 anos de idade. E ele não bate na criança, ele só conversa com ela. Ele tem a paciência de conversar. E a criança acaba obedecendo. Só na conversa. Mas a gente que teve filho já, ela tinha 19 anos, 20, quantos anos você tinha, né? 22 quando teve o primeiro filho, eu 24, 25, sei lá. E a gente não tinha experiência nenhuma. E a gente não tinha um bom exemplo de casa também. A gente foi criado, honesto, educado, crente, mas em outras áreas a gente não teve. Então a gente teve que aprender muita coisa e no fim de não aprender a gente erra em muitas áreas. Isso é inevitável, né? Então, na verdade, a disciplina no lar cuida dos limites que a criança tem que ter. Quando uma criança não tem limites, ela vai lá fora, ela vai achar que ela não precisa ter limites lá fora. E é por isso que tem muitos pais que têm filhos presos ou filhos mortos hoje, porque não ensinou limites em casa e eles também acham lá no mundo não precisa ter limite e acaba que a sociedade não perdoa, né? Não tem a mesma tolerância dos pais. E por último texto, o desenvolvimento do plano dos filhos. Por exemplo, a criança, ela precisa de um lar onde possa crescer, desenvolver-se física, mental, emocional e espiritualmente. Para tanto, é imperioso que os pais o preparem. Esse lar não tem que obrigatoriamente ser rico ou luxuoso, rico, mediano ou humilde. O que importa é que esse lar seja aconchegante e provido do necessário, que é limpo e agradável. Os avós. Tem pais que têm o costume de encaminhar os filhos para a casa dos avós, transferindo-los a responsabilidade que, por direito e dever, cabe aos genitores, que é a educação dos filhos. A despeito de todo o carinho que as crianças possam nutrir pelos seus avós, elas precisam mesmo dar instrução e dedicação que só completem aos pais oferecer. E não foi a vós, mas aos pais que Deus ordenou. E vós, pais, criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. No desenvolvimento físico, a Bíblia fala claramente que Jesus Cristo crescia também fisicamente, numa forma que era bom para a sociedade. Isso é, ele era bem alimentado, naquela época não tinha as academias, mas a pessoa andava muito, né? Então a academia era dispensada no caso. Hoje em dia, por que a gente vai à academia? Porque não anda, né? Ele mencionou em ordem as etapas do desenvolvimento físico de Jesus, o Lucas, né, quando descreveu o pré-natal, quando era bebê, quando era menino, quando era jovem, quando era homem. Todas essas passagens mostram. Então, a alimentação, cabe aos pais prover a alimentação necessária e também boa para os filhos, saudáveis, né? Não viver só nos fast foods da vida, né? McDonald's e outras coisas. É lógico que as crianças vão correr atrás disso e vez ou outra a gente dá para eles, não tem problema, mas daí a criança só querer comer essas coisas e você aceitar isso, você está prejudicando a criança fisicamente. Não vai ser uma criança saudável fisicamente. Tá vendo? Falei, já tossi. Quem é os irmãos que gostam daquele nuggets? Aquilo é gostoso, também gosto. É feito de que aquilo lá, você já sabe?
O nuggets. Quem gosta de nuggets aqui? Já comeram nuggets? Tá? Sabe do que é feito aquilo lá? O bico da pena, das unhas, de tudo, da pena, tudo que sobra do frango. Vai com uma máquina, uma química, fica branquinho, bonitinho e fica gostoso. Só que não... É do frango. Mas não é aquilo que as pessoas pensam. Isso aí foi falado por um chefe de cozinha na internet e ele foi processado. A Magdalena processou ele, mas ele, na justiça ele ganhou, porque é verdade. Então, bom, tem o desenvolvimento emocional também, que é muito importante. Também as crianças ser alimentadas, o vestuário da criança, que interessante o vestuário. Hoje muitos pais vestem as crianças como se fossem adultos, vestem meninas como se fossem jovens, e tira a beleza das roupas de criança e torna a criança, de certa forma, sensual. E aí está gravemente se vê noticiários de desaparecimento de crianças, de abuso de crianças, exatamente porque as crianças hoje, elas querem pintar as unhas, querem pôr batom, querem pôr blush, querem pôr um monte de coisa, vestir aquelas roupinhas curtas, e aí andam e querem ser igual às moças, e aí provoca o quê? A atração dos criminosos, daqueles que abusam de crianças. E isso é um erro que os pais cometem, né? O desenvolvimento mental e emocional, o padrão emocional da criança, e social, começa a se formar desde o berço. O modo como tratamos, estimulamos e respondemos às suas ações vai influenciar o quê? O seu perfil emocional e o comportamento social. Quando a criança vai para a rua, do jeito que ela é criada em casa, vai aparecer lá na rua, né? Não tem acreditado que diz? O costume de casa vai à praça. Então as crianças lá no shopping gritam, xinga, bate, cai, se bate toda. É sinal que em casa também ele é assim. E quando a criança sabe se comportar no ambiente, a gente sabe que ela é educada bem em casa, ok? Essa menina, essa criança faz passar vergonha. Lógico, não foi criada com a disciplina correta e o desenvolvimento emocional dela e mental foi prejudicado, ela não entende outra forma de conseguir o que ela quer, a não ser dessa forma. Pulando, gritando, xingando, gritando alto, chorando, para conseguir o que quer. E o espiritual, que eu vejo aqui, uma coisa muito importante, ele fala assim, olha, desde que a criança está no ventre da mãe, ela já ouve, entendeu, irmãos? Ela já ouve. Então a gente canta hinos com ela, ali para ela, conversa com ela. Ela é um bebê, é um feto que está ali, mas você já vai introduzindo esse amor desde o ventre. E a criança responde, né? E no caso, levar o bebê à casa do Senhor para ele ser dedicado é uma maneira dos pais demonstrarem a decisão de criarem sob a orientação do Senhor. Agora, se desde as mais tenra idade o filho for levado a ter contato diário com a Bíblia Sagrada, memorizar as suas passagens e orar, a sua alma estará preparada para o bem, sendo fazer a sua decisão pessoal por Cristo Jesus, o Senhor. Eu me lembro que eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Eu já declarava que eu era do Senhor Jesus e eu me lembro de quando eu falava isso. Por quê? Fui criado. Não era perfeição no lar, nem o lar é perfeito, é verdade, mas o nosso também não é. Mas pelo menos encaminhar no caminho do Senhor, na hora que eu tivesse que escolher para que lado eu ia, eu escolhi servir a Deus. Então, frequentar o culto na igreja com os pais, participar do culto doméstico no lar, são passos que a criança dá no caminho que conduz a Deus.
Os pais tornam isso possível, então fazendo o que Jesus ordenou: deixai vir a mim os pequeninos. Deus abençoe, amados. Agora, a próxima aula será o padrão divino para os filhos, né? Essa lição, esse livro vai tratar de todas as áreas da educação cristã. E a lição 8 vai falar da disciplina no lar. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos e aprendermos acerca do teu padrão teu para os pais, para a esposa. Aprendemos já sobre o marido, que esse padrão, ó Deus, possa ser executado na nossa casa e na casa daqueles que virão a se casar e ter filhos. Que esse padrão divino seja estabelecido, que a tua bênção alcance os lares, e os lares que ainda não estão vivendo esse padrão, que possam desejar viver esse padrão para ser feliz e agradar o teu coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Agora, abençoa os teus servos que vão fazer o teste, dando-lhes graça. Amém.